Um soldado romano jogou a águia da legião direto nas linhas inimigas. Não foi por acidente, foi de propósito, e cada soldado atrás dele pulou em direção à morte certa para recuperá-la. É assim que esse símbolo era poderoso. Homens morriam por um pássaro de metal em uma haste. E no final desse vídeo, você vai entender exatamente por quê. O exército romano foi a força de combate mais temida que o mundo antigo já viu. Eles conquistaram a maior parte da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. Construíram estradas, cidades e sistemas de governo que ainda usamos hoje. Mas por trás de todo esse poder, havia algo pequeno, algo que pesava talvez 2 ou 3 quilos, uma águia dourada no topo de um cabo de madeira. Os romanos chamavam de Aquila, e não era apenas um símbolo, era a alma da legião. Perdê-la significava que sua legião deixava de existir. Recuperá-la fazia de você um herói para o resto da história. Essa é a história da águia romana, o que ela significava, por que importava, e os momentos em que ela mudou o curso da história. Tem algo que a maioria das pessoas não pensa quando imagina uma batalha antiga. Você tem milhares de homens, sem rádio, sem celular, sem nenhuma forma de enviar mensagens pelo campo de batalha em segundos. Fumaça, poeira e gritos por todo lado. Homens morrendo à sua esquerda e à sua direita. Comandantes tentando dirigir soldados que não conseguem ouvi-los, não conseguem vê-los e estão com um medo absurdo. Como você mantém um exército unido em meio a esse caos? Como um general a cavalo, 300 metros de distância, diz a 10.000 homens o que fazer em tempo real. Esse era um dos maiores desafios da guerra antiga, e os romanos resolveram isso de um jeito tão simples e tão brilhante que durou séculos. Eles deram a cada legião um objeto. Uma única coisa que todo soldado tinha que proteger a qualquer custo. Uma coisa que, se avançasse, significava avançar. Se ficasse parada, significava segurar a linha. Se caísse, significava desastre, a Aquila. Mas a águia não era só uma ferramenta de comunicação. Ia muito mais fundo do que isso. Para entender por que os romanos literalmente morriam antes de deixá-la cair nas mãos inimigas, você precisa entender o que ela realmente significava para eles. Os romanos não inventaram a ideia de estandartes de batalha. Exércitos usavam bandeiras, postes e símbolos há séculos antes de Roma existir. Mas o que os romanos fizeram foi pegar esse conceito e amplificá-lo ao máximo. Nos primeiros tempos de Roma, as legiões carregavam vários animais diferentes como símbolos: lobos, javalis, cavalos, minotauros. Cada um tinha seu próprio significado. Mas por volta de 104 a.C., um general chamado Gaio Mário mudou tudo. Mário reformou todo o exército romano, padronizou equipamentos, treinamento, salário e estrutura. E como parte dessa reforma, escolheu um símbolo acima de todos os outros: a águia. A partir daquele momento, cada legião romana tinha uma Aquila, só uma, feita de prata ou ouro, às vezes com as asas abertas, às vezes segurando um raio nas garras, porque a águia era o pássaro sagrado de Júpiter, o rei dos deuses. Isso não foi por acaso. Júpiter era o deus mais poderoso da religião romana. Ele controlava o céu, o trovão e o relâmpago. Era o protetor da própria Roma. Ao fazer da águia o símbolo da legião, os romanos estavam essencialmente dizendo: Júpiter está conosco. Os deuses estão do nosso lado. Todo soldado daquela legião acreditava nisso. A águia não era carregada por qualquer um. Havia um soldado específico cujo único trabalho era carregar a Aquila na batalha. Ele era chamado de Aquilífer.
e esse era um dos cargos mais respeitados de toda a legião. O Aquilífer usava uma pele de leão sobre sua armadura. A cabeça do leão cobria seu capacete como um capuz. Ele carregava a águia com a mão direita, sempre visível, sempre erguida, e não tinha escudo. Ambas as mãos estavam ocupadas. Ele entrava na parte mais intensa da batalha completamente exposto. Pensa nisso por um segundo. Esse homem entrava na batalha sabendo que todo soldado inimigo ia tentar matá-lo primeiro. Porque se você conseguisse a águia, podia quebrar a legião inteira. E o Aquilífer aceitava isso, porque a honra de carregá-la valia mais do que a própria vida. Os soldados que lutavam ao redor do Aquilífer lutavam mais forte, não porque alguém mandou, mas porque se recusavam a deixar a águia cair enquanto ainda estivessem respirando. É aqui que a coisa fica séria. Perder a Aquila não era apenas vergonhoso. Era uma das piores coisas que podiam acontecer a uma legião romana. As consequências eram extremas. Primeiro, o lado prático. Uma águia capturada era uma enorme vitória de propaganda para o inimigo. Eles a desfilavam pelas cidades, a exibiam em seus templos e a usavam para mostrar ao povo que Roma podia ser derrotada. Isso minava a ideia de invencibilidade romana, que era uma das maiores armas de Roma. Segundo, o lado militar. Uma legião que perdia sua águia era considerada desonrada. O Senado podia dissolver a legião completamente. O número da unidade era aposentado. Os soldados dispersados. O nome apagado dos registros romanos. Era como se a legião nunca tivesse existido. E terceiro, talvez o mais importante, o lado espiritual. Os romanos genuinamente acreditavam que a águia carregava proteção divina. Perdê-la significava que Júpiter os havia abandonado. Significava que os deuses não estavam mais velando por aquela unidade. O impacto psicológico nos soldados era enorme. É por isso que homens se jogavam sobre espadas inimigas para proteger um pedaço de metal. Não era só dever, era crença. No campo de batalha, a Aquila cumpria uma função que hoje chamaríamos de guerra psicológica, combinada com controle de comando. Quando a Aquila avançava, os soldados seguiam. Era um sinal. Era também um desafio. Se a águia está indo para frente, você vai ficar para trás? Quando uma batalha estava sendo perdida e os soldados começavam a perder moral, os comandantes às vezes ordenavam que o Aquilífer levasse a águia mais fundo nas linhas inimigas. Parece insano, mas funcionava, porque os soldados que estavam prestes a fugir tinham um único pensamento na cabeça: se aquela águia vai para frente e eu fujo, significa que sou um covarde pelo resto da minha vida. Essa pressão psicológica era imensa. Talvez o exemplo mais claro do uso da Aquila seja na Batalha do Tâmisa. Júlio César estava tentando cruzar um rio na Britânia. Seus soldados estavam em barcos, e na margem oposta, guerreiros britânicos os aguardavam, gritando, armados e prontos para matar qualquer um que saísse dos barcos. Os soldados romanos hesitaram. A água era funda. A margem estava defendida. Flechas e lanças choviam por todo lado. Ninguém queria ser o primeiro. E então, o Aquilífer da 10ª Legião fez algo incrível. Ele pulou, saltou do barco na água, segurando a águia acima da cabeça, e gritou algo como: "Saltem, soldados, a menos que queiram ver a águia cair em mãos inimigas. Eu, ao menos, cumprirei meu dever para com Roma." E aí, num instante, a hesitação quebrou. Soldados pularam dos barcos em todos os lados, atravessaram água funda, sob ataque, para chegar àquela margem, porque deixar a águia tocar o chão inimigo simplesmente não era uma opção. Eles tomaram a praia, rechaçaram os guerreiros britânicos, e a invasão de César continuou. Um homem, um salto, uma águia. Isso mudou o resultado daquela batalha.
E se você está gostando de saber mais sobre a Aquila, curta o vídeo para ajudar esse conhecimento a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal para continuarmos trazendo mais conhecimento da história militar. Agora vamos falar da pior história envolvendo a águia na história de Roma. Em 9 d.C., um general romano chamado Públio Quintílio Varo liderou 3 legiões, a 17ª, a 18ª e a 19ª, para dentro de uma floresta no que hoje é a Alemanha. Ele as conduzia por um território que achava ser amigo. Tinha sido informado de que as tribos germânicas da região eram leais a Roma. Ele estava errado. Um chefe germânico chamado Armínio, que havia servido no exército romano e sabia exatamente como eles lutavam, havia preparado uma armadilha, uma emboscada enorme em um caminho estreito dentro da floresta. Os romanos não tinham espaço para formar suas famosas formações de batalha. Estavam esticados em uma longa coluna, cercados por árvores, sem como reagir de forma eficaz. Ao longo de 3 dias, as 3 legiões foram destruídas. 20.000 soldados romanos morreram naquelas florestas. Varo se matou para não ser capturado, e as 3 águias foram tomadas. Quando Augusto, o imperador de Roma, ouviu a notícia, dizem que caminhou pelo palácio por dias, batendo a cabeça nas paredes e gritando: "Varo, devolva-me minhas legiões." A perda de 3 águias de uma vez foi um trauma nacional. As legiões 17ª, 18ª e 19ª nunca foram reformadas. Esses números jamais foram usados novamente na história romana. Nunca. Mesmo séculos depois, nenhum general romano deu a uma nova legião esses números. A vergonha era permanente, mas Roma não esqueceu. E Roma não parou de tentar recuperar aquelas águias. Por décadas após Teutoburgo, recuperar as 3 águias se tornou uma obsessão romana. Em 15 d.C., um general chamado Germânico, sobrinho do imperador Tibério, liderou campanhas fundo na Alemanha especificamente para encontrá-las. Seus soldados encontraram o local do massacre, enterraram os ossos dos mortos e caçaram tribos germânicas pelas florestas. Recuperaram uma águia, depois outra. A terceira só foi recuperada por volta de 41 d.C., mais de 30 anos após a batalha. Quando cada águia era trazida de volta a Roma, era tratada como uma celebração nacional, como se a justiça finalmente tivesse sido feita. É assim que os romanos levavam isso a sério. 30 anos, múltiplas campanhas militares, tudo para recuperar o símbolo endeusado por Roma, a águia, como identidade. Um erro que muitos estudiosos tomam ao estudar sobre a Aquila é o quanto ela estava conectada à identidade dos próprios soldados. As legiões romanas não eram como os exércitos modernos, onde os soldados mudam de unidade a cada poucos anos. Muitos soldados serviam na mesma legião por 20 anos ou mais. A legião era a família deles. A águia era o símbolo dessa família. Quando um recruta entrava para uma legião, fazer o juramento à águia fazia parte da cerimônia. Ele não estava jurando apenas para Roma ou para o imperador. Estava jurando para aquela águia específica, aquela unidade específica, aqueles homens específicos ao seu lado. A águia velava pelo acampamento deles. Era guardada em um santuário especial. Os soldados rezavam para ela antes das batalhas. Faziam oferendas perto dela. Era sagrada de um jeito que ia além da religião. Era pessoal. É isso que a tornava uma motivação tão poderosa. Proteger a águia significava proteger seus irmãos, sua honra, sua identidade e seus deuses, tudo ao mesmo tempo. Existe um último momento, um que captura tudo o que a águia significava para Roma. É 83 depois de Cristo. O governador romano da Britânia, Gneu Júlio Agrícola,
está avançando pelo que hoje é a Escócia. Suas legiões enfrentam uma enorme coalizão de tribos caledoniais em um lugar chamado Mons Graupius. A batalha é brutal, mas os romanos estão vencendo. E em um momento decisivo, Agrícola envia sua cavalaria pelos flancos, e o exército caledoniano começa a se desfazer. Enquanto o inimigo começa a fugir, os soldados romanos os perseguem em direção às colinas e florestas. Um momento perigoso, porque a perseguição pode se transformar em emboscada. As aquilas se mantêm firmes, os centuriões mantêm a ordem, e os romanos param na beira da floresta, deixam o inimigo fugir e reformam suas linhas ao redor das águias. Eles vencem a batalha e não perdem um único soldado em uma perseguição imprudente. A águia não apenas motivava os homens a atacar, ela os mantinha disciplinados o suficiente para parar. Essa dupla função, inspirar o ataque e impor disciplina, foi o verdadeiro gênio da Aquila. E é por isso que o exército romano era muito mais do que apenas homens corajosos com espadas. A águia romana nunca foi apenas um símbolo, era um sistema de comando, uma arma psicológica, um ícone religioso, uma fonte de identidade, uma razão para viver e uma razão para morrer. Quando os soldados de Júlio César pularam de barcos na Britânia, não estavam seguindo ordens, estavam seguindo uma águia. Quando generais romanos passaram 30 anos caçando florestas alemãs, não estavam apenas recuperando um troféu, estavam reclamando a alma de suas legiões. A Aquila funcionava porque tocava em algo profundamente humano, a necessidade de pertencer a algo maior do que você mesmo, a necessidade de ter uma razão para ser corajoso quando tudo dentro de você está gritando para fugir. Roma construiu o maior império que o mundo ocidental já viu. E no centro de tudo isso, carregada pela lama, pelo sangue e pelo fogo, estava uma águia dourada num cabo de madeira. Pequena o suficiente para segurar com uma mão. Poderosa o suficiente para mudar a história.